Graça e paz, irmãos. Eu quero estar lendo aqui no livro de Hebreus, capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 4. O título dessa porção fala assim: o perigo da negligência, né? A negligência é uma falta de cuidado, uma falta de zelo com alguma coisa ou com alguém, tá? Então, é nesse sentido que eu quero estar falando aqui. Aí fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Houve uma verdade que nos foi dita, né? E que Jesus veio para cumprir. Então, quer dizer, Jesus, ele foi uma verdade que foi dita durante todo o Velho Testamento e ele veio para uma nova aliança, certo? E no tempo do Velho Testamento, tudo era dito, né? Sobre Jesus, através dos profetas, através dos anjos, né? Mas, aqui no capítulo 1, fala que agora já não é mais por anjos, não é mais pelos profetas, mas que era pelo profeta, o messiânico, que é Jesus. Então, Jesus veio e cumpriu toda a lei, certo? E aí, o que aconteceu? O povo que tinha se convertido, os judeus, né, que tinham se convertido a Cristo, eles estavam querendo voltar para a lei, porque eles achavam que Jesus estava demorando muito. Então você vê, né, foi escrito, no primeiro século foi escrito o livro de Hebreus. Imagina nós hoje, né, irmãos? Tem 2000 anos que nós estamos esperando Cristo voltar. Certo? Então, tem muito crente desanimado. Então, eu quero estar trazendo por isso aqui, certo? Então, o que acontece? No versículo 2 do capítulo 2 de Hebreus, fala assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, teve um castigo na velha aliança, certo? Porque era falado por anjos e era falado por profetas, mas teve um castigo, né? Então, assim, a gente tem que tornar firme a palavra que a gente ouve hoje, que não é de anjos nem é de profeta, mas é do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo e levou ele a sentar à destra do Pai, que ele deixou na terra, né, como um substituto igual a ele, para que nós ouvíssemos ele, certo? Aí vamos ver aqui no versículo 3. Como escaparemos nós? Né? Como que nós vamos escapar? Se negligenciarmos tão grande salvação. Quer dizer, qual a salvação de Cristo? Né? Jesus nos salvou. Nós temos essa consciência, né? Isso faz parte da nossa fé. Fé em Cristo, fé em Jesus Cristo, fé que ele morreu para me salvar, fé que ele morreu pelos meus pecados, né? Na cruz. Então, o que fala aqui? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer, o Senhor, ele anunciou, ele pôs pessoas para anunciar, e ele trouxe Jesus, que veio para cumprir e anunciar. Jesus anunciou o evangelho para nós, né? No caso, há 2000 anos atrás, Jesus anunciou o evangelho, cumpriu a lei, foi crucificado, as pessoas aceitaram
ele, os judeus no caso, né? Aí o que acontece? Eles houve um anúncio, né? Então vamos lá. No 4 fala assim, no 3 ainda, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer, Jesus anunciou, foi sentar à destra do Pai, e aqueles que foi anunciado, no caso, os discípulos, né? Eles continuaram a anunciar, né? Eles continuaram a anunciar. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer, os discípulos, eles foram testemunhas de Cristo. Cristo foi testemunha de Deus, porque Cristo estava na terra como homem e como Deus, certo? E aí vem o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, quer dizer, Jesus junto com os discípulos, foi um testemunho. Por sinais, né? Jesus curou, né? Teve discípulos que expulsou os demônios e até chegaram se gabando, Jesus, nós expulsamos os demônios, né? E Jesus falou com eles, o mais importante é a salvação. Então hoje é o que eu digo também, mais importante é a nossa salvação, né? Então vamos lá. Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a tua vontade. Então quer dizer que Jesus, ele anunciou Deus, anunciou que ele veio para cumprir. Muitos entendiam e faziam que não estavam entendendo, mas ele fez. Os discípulos entenderam isso. Os discípulos continuaram a divulgar o evangelho, a falar de Jesus, a falar tudo que Jesus fez, por que ele veio, falar da salvação e tudo. Mas este povo, parte desse povo, queria voltar à lei, certo? Então, o que eu quero trazer aqui hoje, irmãos? Principalmente isso. Se negligenciarmos tão grande salvação. Então, eu quero trazer isso para os dias de hoje. Quantos têm negligenciado a tão grande salvação? Mas aí os irmãos podem dizer assim, mas nós cremos em Jesus, nós estamos salvos por Jesus, Jesus nos salvou. Mas e a negligência de estar buscando o Espírito para saber o que vai ser feito? Por quê? Porque Jesus não deixou o Espírito Santo para que nós não fizéssemos nada com ele, mas ele deixou o Espírito Santo para que nós nos apeguemos ao Senhor, né? Voltando lá para o primeiro, do versículo número 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe, irmãos, eu bato muito na tecla do Espírito Santo, porque a lei, ela é a letra, e a palavra de Deus fala que a letra, ela mata. Aí você me diz assim, mas por que a letra mata? Como que a letra mata? Nós temos que ler a palavra de Deus, temos, irmãos, mas nós temos que ler a palavra de Deus junto com aquele que escreveu a palavra de Deus, tanto de Gênesis até Apocalipse. Foi o Espírito Santo, através de homens que escreveu toda a palavra de Deus. Então, é necessário que o Espírito Santo, que já viu tudo o que aconteceu, que sabe tudo o que vai acontecer, esteja presente para nos mostrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui em Hebreus mesmo, fala sobre isso, que ela é viva no Espírito. O nosso Espírito é que nos revela a palavra de Deus. É o nosso Espírito.
e ela é progressiva, essa revelação é progressiva. Até os profetas não era progressivo, sabe? Jesus, ele veio e deixou o Espírito Santo para que a revelação da palavra de Deus seja progressiva. E para que a revelação seja progressiva, nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos deixar de qualquer forma, mas nós temos que estar firmes no Espírito Santo, orando em línguas para edificação da nossa vida, é o que está lá em Judas, versículo 20, né? Orando sem cessar, né? O sem cessar não é você orar sem parar, mas é você estar ligado em oração, buscando aquilo que o Espírito quer te falar. Amém? Então, é isso que eu queria deixar hoje. Graça e paz.